Shalom a todos vocês. Esse é o canal Walter. Mais uma vez estou aqui com vocês meditando no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 3. É a continuação do versículo do capítulo 1 e o versículo 1 e o 2. Então disse assim: Então Elohim disse que haja luz, e a luz começou a existir. E Elohim viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Elohim pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Prezado irmão que está neste canal Walter, esse versículo aqui mostra e revela como a luz for boa, que o Criador chamou de boa. Existem pessoas que pregam por aí que a noite tem 24 horas e o dia é completo de 24 horas, uma noite e um dia. É um pouco meio complicado. Falar, porque na realidade não é fácil para entender certas opiniões, porque muitas vezes as opiniões ajudam, mas muitas vezes a opinião complica, talvez por motivo de não entender a palavra que está dentro, porque palavras confundidas por outros autores que baseado em um dia de 24 horas. Porque um dia é um dia e uma noite é uma noite. Não pode ser 24 horas, noite e dia. Dia de 24 horas. Você que é inteligente, você pode parar um pouquinho, poder pensar e ver isso na sua Bíblia. Porque o Criador é um organizador. Ele organizou as coisas que estavam complicadas. Diz que no meio das águas estava uma ventania, uma tempestade totalmente. O mar, um abismo profundo. E ali então, todos desorganizados. E o Criador viu isso e começou a organizar as coisas que estavam desorganizadas. Então ele é um organizador. Ele gosta de colocar as coisas tudo em ordem. E as coisas estando em ordem, é melhor para ver, é melhor para conferir, para observar e sentir melhor quando as coisas estão tudo em ordem. E não uma coisa bagunçada. Todas as coisas para o Criador, ela é existente. Porque Ele é a vida de tudo. Quando Ele ordena, elas todas obedecem. Então Ele, sendo um Criador de todas as coisas, então Ele viu
essas coisas que estava, mas não produzido por ninguém. Ele mesmo é o produtor, ele mesmo é o criador, como produtor, criador. Então ele fez de si mesmo, ele chamou ela e ela veio do seu interior. Ela estava nele, só que não estava visível para ninguém ver. Mas ele viu, ela estava nele, ele só chamou e ela apareceu, se prontificou diante dele. Então você vê, ele não tirou de outro lado, não tinha outro criador com ele. Ele é o único que criou todas as coisas, e as coisas estavam tudo nele. Então, ele como organizador das coisas, então ele organizou, colocou cada um em ordem. E essas coisas então veio a ficar em ordem. E cada uma das suas criaturas que ele criou, ele, como fala no versículo 3, então Elohim disse que haja luz. Estava muito escuro, escuridão intensa. E essa luz veio aparecer. E a luz começou a existir. Não tinha luz, era escuro. Ele chamou ela. E ela veio a existir, presente. No versículo 4, fala assim: Elohim viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Então, você vê que ele organizou ela, chamando ela e separando ela. Aquilo que estava bagunçado já começou a entrar em ordem. E nessas ordens, então, ele foi vendo elas que estavam no lugar certo, já colocadas. A luz começou a existir. E Elohim viu que a luz era boa. Separou da escuridão. Pessoal, é muito bom isso. Você separar, chamar, ver um resultado. Então você vê a luz brilhar. E você repara, é boa, é boa, é bom a luz. Então, com a luz você percebe, você vê, você tem um movimento, você sabe como fazer as coisas porque está tudo em ordem. Você vê todas bem claras, bem lógicas, não tem nada que se esconde dele. Com a luz ele vê todas as coisas. Com a luz ele vê as profundezas. Então você vê que ele é o organizador. Fez a luz existir. Mas não saiu de outro lugar, não. Ele não era existente em outro lugar, mas todas estavam nele. Ele chamou e ela veio. Para você criar alguma coisa, você tem que ter certeza que você sabe fazer, que você, da onde você vai tirar, como você faz para poder ela existir. E ele é um conhecedor das coisas. Então as coisas apareceram e ele fez o preparo logo do início. Esse preparo foi o movimento das águas. Enquanto as águas estavam movimentando, ele estava vendo os conteúdos da fabricação. Então, ajuntando todos os conteúdos, ele chamou todas elas e as se ajuntou e se prontificou, ficou em ordem. E ele viu que era bom a luz. Agora diz ainda que nessa separação, no versículo 5, Elohim pôs na luz o nome de dia.
E na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Agora, você para um pouco de pensar. Quando a luz apareceu, não tinha o sol, não tinha a lua, não tinha as estrelas. Mas ele colocou o nome na luz de dia. Então a luz ficou chamada de dia. E a noite, que é lá e lá, deu o nome de noite escura, separando ela, quer dizer, em ordem. Mas tem pessoas que insistem que o dia e a noite é 24 horas. Saiu das ordens. Então, como pode ser uma noite com luz e misturado com escuridão no mesmo tempo? Será que elas duas combinavam de ser uma noite ou um dia? A confusão mental. A noite não combina com a luz não combina com a noite. A escuridão, essas duas partes são inimigas, separadas umas das outras, não tem união. Luz é luz e dia é dia. Como é que pode ser um dia de 24 horas? Pode inventar. Cria o que você quiser. Cria o que você quiser criar e falar. Mas medita um pouco para poder pensar. Tem condição de fazer que a luz seja noite e noite seja um dia? Se você jogar azeite, bastante azeite no meio da água, por acaso você vai dizer que o azeite é água e água é azeite? É claro que o azeite vai ficar por cima da água, porque ela fica por cima da água, ela não mistura com a água. Não tem nem condição de ter união. Água é água e azeite é azeite. Da mesma forma que a noite é noite e dia é dia. E ele deu o nome de dia à luz. Mas não está falando do sol, não. Está falando da noite separada do dia. E dia é sem o luminar. Ainda não tinha feito o luminar. É um pouco diferente. Se você parar um pouco de pensar, você vai ver que tem alguma coisa errada no modo de pensar. Agora diz aqui ainda no versículo ainda no versículo 5, diz assim: ao rim pôs a luz, o nome na luz de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã, esse foi o primeiro dia. Agora, se você parar assim para poder pensar, durante a claridade da luz, ele fez o seu trabalho. Mas agora terminou o seu trabalho nesse período da luz. E agora então a escuridão apareceu, porque ainda não estava no movimento de trabalho concernente à criação. Mas agora, na tardinha que ele encerrou, então veio uma tarde. No amanhecer era o começo de outro dia. Então veio uma tarde e veio uma manhã. Então, esse é um término de uma ação, depois mais outra. Então tem uma divisão aí. Se você parar para pensar, você vai ver a diferença de uma com a outra. No versículo 6 fala assim: então alguém disse que haja no meio das águas uma divisão para separá-la em duas partes. Que haja divisão. E assim aconteceu. Alrim fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e outra, a parte ficou no lado de cima. E nessa divisão, Alrim pôs o nome de céu. E a noite passou e veio a manhã, esse foi o segundo dia.
Então você vê que nessa divisão foi mostrado alguma coisa criada na outra parte do dia. Quer dizer, o mar ficou em uma parte, e enquanto que a outra parte era chamada de céu. Ele deu o nome de céu na outra parte de cima. Então, houve uma divisão. Cada coisa foi colocada em ordem, no seu lugar. Mas aí veio uma tarde e veio uma manhã. Aí ficou então. Aí então no versículo 8 diz assim: nessa divisão repôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Foi o segundo dia da criação. Você vê aí essas divisões. Segundo dia. Mas não disse que estava incluindo uma noite como um dia. Tem muita diferença. Meu amigo, mais uma vez, eu vou ficar por aqui nesses versículos meditados. E eu vou meditar com você no próximo vídeo, dando a continuação do livro de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 9. Eu dando a continuação nesse estudo. Então, que você fique na paz. Um shalom, até o próximo.